Muita gente fala assim: eu posso consumir ervas frescas ou as ervas precisam ser secas? E se eu tenho erva fresca, como é que eu faço para essa erva ficar seca? Vocês querem aprender? Agora chegou a hora de interagir um pouco com vocês. Coloca aí nos stories. Quem sabe fazer uma erva fresca virar uma erva seca? Escreve sim nos comentários. Quem não sabe, escreve não nos comentários. Sem julgamento sempre. É só para saber. Se você não sabe, tá tudo bem. Tem muita coisa que eu não sei também, de muita coisa nessa vida. E é só para saber. Se vocês sabem, aí eu nem dou sequência na explicação. Olha lá, a Glaucia colocou não, a Rosimeire colocou sim, a Rosimeire colocou eu não sei, né? A Silene colocou deixa eu desidratar na geladeira. Conta um pouco mais, obrigado aí por todo mundo interagindo. A Carla colocou não, a Cláudia colocou não, a K Soares colocou sim, Regiane não, Costa Aglai sim, Silvana não, muito legal. Elitana Oliveira não. Muito normal, né? Não saber. A Silene colocou ou colocam no sol para desidratar. Então, pode deixar que eu vou ensinar vocês. Renata não, Domingas não, Norma não, o Renato sei só seca, a Renata, né, sei só seca, o João falou não sei, a Gessina não sei, mas acho que coloca no sol. Pô, muito obrigado pela interação de vocês. A Tarik Paio Nutri não, a Tita e o Wall não, Zezinha não. É muito legal saber porque para mim é muito importante saber o que eu preciso ensinar, assim, passar os meus conhecimentos para vocês. A Rosimeire, por que desidratar? Uma boa pergunta. A Mari, eu acho que coloca no sol. É muito legal saber, assim, mesmo que não saibam, o que vocês acham que deveria ser feito, para que eu entenda quais são as visões de vocês. Ó, eu coloco num saco de papel no sol, a Sandra, a Cláudia colocou não. Bom, vamos lá. Muito obrigado pela interação de todos vocês, viu? Gratidão demais. Agora eu vou ensinar vocês na forma certa. É muito mais simples do que parece, mas eu entendo que isso é pouco falado, por isso que você fala, pô, e aí? Né? E eu tinha esse dever de falar para vocês como é que vocês vão fazer uma erva fresca virar seca, porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Pode ser fresca? Né? E aí eu percebo que muita gente fica nessa insegurança quando eu coloco numa receita erva seca de usar uma erva fresca. A erva fresca, então, qual que é o objetivo de você deixar uma erva fresca virar uma erva seca? Conservação. Se você for pegar uma quantidade grande de ervas, por exemplo, quando você pega um arbusto do chá verde, que é a Camellia sinensis, você tem em torno de 150 gramas. E isso, para você armazenar, você vai precisar de métodos que dê condição de durabilidade daquela erva para você poder utilizar por ano, muitas vezes 2 anos. E aí você vai precisar fazer o processo de secagem. Esse é o principal objetivo. Então, o primeiro ponto. Quando for colher as ervas, colhe com cuidado, né? Então já colhe as chamadas ervas sadias, tá? Então olhe quais as que estão já com uma apresentação legal, as que não estão você tira de lá e aí você pode lavar em água corrente e deixar escorrer bem, que aí você tira todas as impurezas que possam estar nessas ervas, né? Então faz isso de uma forma bastante suave, né, para que você acabe também não machucando essa erva e deixe por um período de umas 6 horas, depende do momento que você fez e de como é que está a temperatura, também a parte de umidade, de vento desse dia. Aí a secagem, você vai deixar essas ervas em sombra, então ó, primeiro ponto que eu já imaginava que muita gente ia falar e que não deve ser feito desse jeito, não deixa a erva fresca que foi lavada, secada no sol. Ela tem que ficar num lugar com sombra, mas este lugar que bata vento. Então normalmente você coloca em alguns saquinhos, não de plástico, né? Tenta colocar
em algum tecido que passe um vento e você pode deixar pendurado, por exemplo, no seu varal, se você tiver algum lugar dentro da sua casa onde não bata sol diretamente. Pode bater um sol ali na região, mas você não vai deixar num cabide ou num varal exposto diretamente ao sol, ok? Então, em um local com sombra, e aí um local que bata vento. E normalmente, então, esse lugar bem ventilado, em torno de 3 dias você já vai ter com que uma erva fresca vire uma erva seca. E aí, normalmente você pode até cortar em pedaços menores essas ervas já secas, e aí você vai guardar em uma embalagem de preferência de vidro e de preferência também que tenha um bom sistema de fechamento, né, para que você não deixe entrar ar, senão oxida essas plantas. E oxidar seria envelhecer mais rápido, seria deteriorar. E aí ou você pega este recipiente de vidro já escuro, ou você passa um papel alumínio por de volta, e aí você só tenta colar algo para identificar, né, qual a planta que lá está, qual foi o dia que você colocou, né, o dia de secagem, né, a parte que está sendo utilizado. E normalmente essa erva que era fresca e que virou seca e que foi corretamente armazenada, ela tem uma validação de 1 ano. Tem estudos demonstrando que ervas com mais de 2 anos entre sua colheita e o seu consumo desenvolvem uma maior quantidade de chamados metais tóxicos, como alumínio, como chumbo. Então a gente chama de folhas velhas, e aí tem que ser evitado. Então cuidado também com o lugar onde você compra suas ervas. Se você vê que aquela erva está feia já, provavelmente aquela erva é velha demais, e aí você tem o risco de não ter uma quantidade legal dos nutrientes presentes e tem o risco de ter uma concentração maior dos chamados metais pesados, como destaque o chumbo e também o alumínio. Maravilha! Agora eu vou ficar aqui no nosso chat fechado. A Rosemary, a seca e a fresca têm o mesmo efeito, você só precisa ajustar a dose. Então, ervas frescas você vai colocar uma maior quantidade, porque quando você pega uma erva seca, ela está sem a umidade, né, que também pesa. Então, se você pesar a erva seca, comparado, por exemplo, vou pesar 10 folhas de hortelã frescas ou secas. As secas serão mais leves, porque não tem o peso da água que na secagem você acabou tirando dessa erva, que as ervas também possuem água na sua composição. Então, você vai colocar uma quantidade, por exemplo, de o dobro de ervas frescas em comparação à quantidade que se utilizaria de ervas secas. E assim, os dois vão trazer resultados excelentes. Eu gosto mais ainda de ervas frescas quando possível, porque o óleo essencial ele está muito mais intenso, e o óleo essencial também traz tanto aumento da biodisponibilidade dos nutrientes presentes, ou seja, os nutrientes presentes nas ervas normalmente eles são aumentados quando eles têm tanto a sua substância ativa presente e o óleo presente nesta erva que está sendo utilizada. Por exemplo, tem estudo com açafrão que mostra que a curcumina presente no açafrão, quando ela está combinada com o óleo gerado pelo açafrão, ela aumenta a sua biodisponibilidade. Eu vejo muita gente falar apenas da pimenta do reino por ter piperina, né, que é a Piper nigrum, seu nome científico, mas tem várias outras ervas e vários outros formatos de você aumentar a biodisponibilidade da curcumina, por exemplo, presente na turmênica, né, que seria o nosso açafrão, e que traz resultados significativos em relação ao aumento da quantidade absorvida dos nutrientes presentes.